Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham conseguido descansar nesse intervalinho que a gente teve, né? Essas mini férias. E que agora vocês voltem com força total para essa reta final, deem seu máximo. Tenham ido bem no simulado, tenham feito o simulado, né? Que é muito importante. Quem não fez, não deixe de fazer. Eles lançaram um formulário hoje, eu acho, com as questões para treino, para ver o que errou. É muito importante esse treino, né? Para a gente ter um feedback daquilo que nós estamos aprendendo, onde estamos errando, para poder corrigir antes do Enem. Então, façam isso. Se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo, com a equipe de biologia e também das outras matérias. Tenho certeza que todo mundo vai estar disposto a ajudar e tirar todas as dúvidas, criar estratégias para a gente subir essa nota, ou então continuar mantendo, né? Se vocês foram bem. Mas eu vi as notas de maneira geral, vocês foram bem, parabéns, continue assim. E quem não foi, faça o que eu falei, não desista, tenha isso como um gás para continuar, tá? Então vamos lá, né? Chega de enrolação, vamos para o assunto de hoje, que é histologia animal. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa matéria. Durante meu ensino médio, eu ouvi muito pouco sobre essa matéria. E se eu ouvi, eu acho que eu não dei muita atenção. E na faculdade, a gente estuda bastante. É uma das primeiras matérias para quem é da área da saúde, né? Para quem vai fazer um curso da área da saúde, que a gente estuda. É uma das matérias básicas, junto com a fisiologia, com a embriologia, anatomia. Então é bem interessante a gente já criar uma basezinha aqui agora, né? Para lá na frente, não só no Enem, também para poder a gente acertar no Enem, claro, que é o nosso objetivo hoje, mas lá na frente agregar um conhecimento e ficar mais fácil de entender de forma mais aprofundada na faculdade, né? Então vamos lá. O que é histologia, né? A histologia é a matéria que vai estudar os agrupamentos celulares. O que são esses agrupamentos celulares? São tecidos, né? Eles recebem o nome de tecidos e eles vão desenvolver funções específicas no organismo. Então, isso é histologia. Esse estuda esse agrupamento de células que são os tecidos. E nós, seres humanos, né? Nós, seres vivos, temos 4 tipos básicos de tecidos, que é o epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. E esses tecidos, eu coloquei aqui uma imagem em onde eles são encontrados, mas a gente vai ver mais pra frente aqui certinho, tá? Aí, né, temos o epitelial, que é na pele, conjuntivo, que é um tecido de conexão, de preenchimento, muscular nos músculos e nervoso, certo? Primeiro vamos começar pelo tecido epitelial. O que o tecido epitelial significa? Não. O que o tecido epitelial tem, né? Quais são as suas características? Esse tecido vai possuir células próximas umas das outras, bem juntinhas, que tem o nome de justapostas, e elas são muito aderidas por aquelas especializações que a gente já conhece, os demossomos, interdigitações, pregas basais. São as especializações de membrana, né? Que você já deve ter estudado. Esse tecido, ele é avascularizado, ou seja, ele não tem nenhum tipo de irrigação, né, sanguínea, nenhum tipo de vaso. Então, para esse tecido se nutrir, é preciso de que ele realize uma difusão, né? E essa difusão, ela vem do tecido conjuntivo, que vai estar próximo a esse tecido epitelial. Então, o tecido epitelial, ele não consegue se nutrir sozinho, ele necessita de difusão de outros tecidos, né? De vasos do tecido conjuntivo, que é um tecido adjacente. Ele tem inervação, tá? Ele tem células que são sensíveis, né? Coordenadas por estímulos, tanto que a gente consegue sentir isso, né? Na nossa pele, a gente tem sensibilidade na nossa pele. Pessoas que perdem essa sensibilidade, né? Tem as doenças relacionadas a isso. Ele tem formas celulares diferentes, variadas, que podem ser prismáticas, cúbicas e pavimentosas.
E é um tecido que é constantemente renovado. A gente perde pele aí por dia, não sei quantos milhões de células epiteliais. A gente perde, ela se renova constantemente, diariamente. A função do tecido epitelial, né, é principalmente de revestir, né, os nossos órgãos, né, nossas paredes, nossas cavidades. E esse tecido, ele desempenha funções de acordo com o lugar que ele se encontra. Por exemplo, revestimento e proteção, aonde que vai ser? Em relação à epiderme, né, tecido da pele e tal ali, vai revestir os vasos, né, vai revestir as cavidades, percepção olfativa, que está em relação ao nariz, a narina, secreção, as glândulas, filtragem nos rins, ele vai ter aquela membrana, né? Não uma membrana, mas tipo assim, ele possibilita que tenha passagem de substâncias, né? Entre um capilar e outro, entre um alvéolo pulmonar, as trocas gasosas. Esse tecido também ele pode ser muito absortivo, que é o tecido que está no nosso trato gastrointestinal. E movimentação de partículas também, que acontece na traqueia, tá? Então, o tecido epitelial ele tem muitas funções, ele é um tecido que é muito importante, né, para o nosso organismo. E tem todas essas funções que eu citei, algumas delas. E aqui eu coloquei, né? Cada partezinho do nosso corpo, igual a pele, proteção, né? Trocas de substâncias nos capilares, a filtragem no rim e assim por diante. Bem interessante. E aí, nós temos o tecido epitelial de revestimento, né? E esse tecido, especificamente, ele vai recobrir e proteger toda a superfície do nosso corpo, né? As nossas cavidades, todas as cavidades que temos, por exemplo, na boca, no estômago, no nariz. E esse tecido, ele vai ser classificado de acordo com o número de camadas de células que ele vai ter. E como que é isso? Por exemplo, se eu tenho uma camada, eu estou aqui com laser, ó, sigam. Eu tenho uma camadinha, ele vai ser simples. Se eu tenho duas camadas ou mais, ele vai ser estratificado. Se eu tenho células que não estão, vejam bem, essas células estão desorganizadas, dá uma impressão de ser estratificado. Parece que tem mais de uma célula, né? Parece que tem mais de uma célula, não, perdão. Mais de uma camada, mas não, tem uma só, porque vejam, cada núcleozinho desse daqui é uma célula. E isso daqui não são camadas, isso é uma camada única, porém com células desorganizadas, né? Com células com formas diferentes. Então, esse tipo de tecido epitelial de revestimento, quando é assim, ele é chamado de pseudoestratificado. Então, recapitulando, simples, uma camada, estratificado, duas camadas. Vejam que aqui, olha, cada núcleo é uma célula e está uma em cima da outra, formando camadas mesmo. Estratificado e pseudoestratificado. E essa classificação em relação ao número de camadas. E aí, a gente tem também uma classificação em relação à forma das células, né? E como que é isso? Cada celulinha dessa daqui, ó, pode ser de um jeito em cada tecido. Nesse caso aqui é o cúbico, que parece um cubo mesmo. Vejam bem. Aqui é o prismático. Parece um prisma, mais alongado, né? Cilíndrico. E aqui a gente tem um exemplo, né? De uma célula pavimentosa que é estratificada, ou seja, o formato dela é pavimentoso, porém ela tem mais de uma camada, então é estratificada. Nesse caso é uma cúbica simples, certo? Se tivesse mais de uma camada aqui, seria prismático estratificado. E aqui, gente, cilíndrico e prismático são sinônimos.
E aqui dá a impressão, né, de que tem mais de uma camada, mas não, é uma só, igual no caso que eu mostrei ali atrás, do pseudoestratificado. Então, aqui no caso, é um cilíndrico pseudoestratificado. E células pavimentosas, não sei se eu falei, são essas achatadinhas, são diferentes das cúbicas. As cúbicas têm mais um arredondamento, essas daqui são mais achatadinhas. E aí, eu coloquei um quadro com várias características, né? Características não, vários exemplos de onde a gente vai encontrar esses epitélios. Um exemplo aqui, o primeiro, é o pavimentoso simples, a gente tem nos endotélios, que é o revestimento dos vasos, mesotélio e nos alvéolos pulmonares. O simples cúbico, a gente tem nos ovários, nas paredes dos túbulos. Isso daqui, gente, é um extra. Não acredito que eles cobrem tão específicas tão, mas é bom saber, né? Sempre bom saber. E aí nós temos também, além do tecido epitelial, né, de revestimento, nós temos o tecido epitelial secretor, que é aquele, né, que vai produzir secreções. Esse tecido, né, ele vai se proliferar a partir de epitélios, de revestimento, e vai formar as nossas glândulas, né? E essas glândulas podem ter uma ou mais de umas células. E a gente tem alguns tipos especiais de glândulas. Em relação a esses tipos especiais, eles estão relacionados à forma que essas glândulas vão eliminar suas secreções. Por exemplo, se uma glândula ela elimina as suas secreções e morre junto com isso, por exemplo, ela vai eliminar sebo, né, que são as nossas glândulas sebáceas. Ela vai, além de eliminar isso, essa glândula morre, né? As suas células morrem e ela elimina os seus fragmentos celulares junto com a secreção, que no caso é o sebo. Essa glândula que tem essas características é chamada de holócrina. Está aqui desenhado. Já as glândulas que não eliminam os seus componentes celulares, ou seja, elas só eliminam as suas secreções, é chamada de merócrina, ou seja, elas vão eliminar apenas a secreção. E um exemplo dessas glândulas são as glândulas sudoríparas, que produzem nosso suor. As lacrimais, para produzir as lágrimas, né? E a maioria das glândulas existentes são merócrinas. Não eliminam, não morrem, não eliminam seus fragmentos celulares, eliminando apenas a sua secreção desejada. E por último, nós temos as glândulas apócrinas. Essas glândulas elas vão eliminar uma parte dos seus componentes, uma parte do seu citoplasma, junto com a secreção desejada, que é o caso das glândulas mamárias. E elas vão se regenerar logo em seguida, assim que liberam, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, né, de como são essas glândulas. As merócrinas, vocês podem ver que nenhum componente celular é eliminado, apenas a secreção. A apócrina, que elimina um pouco do seu componente celular junto com a secreção, e a holócrina, que morre e elimina todos os seus componentes e a secreção. E aí, gente, a gente tem também uma especificidade das nossas glândulas, que é em relação ao local que elas vão eliminar as suas secreções, né? Quando essas glândulas, elas lançam as suas secreções no interior de cavidades, ou então em superfícies, né, como na pele e tal, elas são chamadas de glândulas exócrinas. Só lembrar, exócrino, de externo. Então, eu vou eliminar externamente, ou na superfície corporal, ou no interior de uma cavidade. Então, são glândulas externas. Às vezes, vocês podem confundir pensando, é no interior de cavidades, então é dentro. Mas não, é fora, porque para ser dentro, tem que ser na corrente sanguínea. Isso que é endócrino, dentro da corrente sanguínea.
O que não é liberado dentro da corrente sanguínea é considerado exócrino, certo? E essas glândulas, elas possuem ductos, né? E a sua porção secretora. Eu coloquei aqui uma imagem para vocês verem. E aí nós temos as glândulas endócrinas, como eu já disse, né? São aquelas que lançam as suas secreções na corrente sanguínea, né? Essas glândulas normalmente as suas secreções são hormônios, por exemplo, né? A hipófise é uma glândula endócrina, a tireoide é uma glândula endócrina, a paratireoide são glândulas que eliminam hormônios e regulam aí elas atuam, né, em favor disso, né, nas nossas reações fisiológicas, né, e hormonais. Elas, diferente das exócrinas, não vão possuir ductos, tá? E olha como elas ficam bem unidas ao capilar sanguíneo. E por último, nós temos uma glândula diferentona, que é as anfícrinas, que são mistas. Anfi, se eu não me engano, é sinônimo de duo, dual, tipo sapo, né, que é um anfíbio, que também é dual. E porque ele tem respiração cutânea, pulmonar, né? E as glândulas anfícrinas, que são as mistas, elas possuem tanto características endócrinas como exócrinas. E o nosso pâncreas é um exemplo lindo disso. Porque o pâncreas ele vai ter uma parte exócrina que está relacionado, são essas glândulas aqui, está relacionada à nossa digestão. Ou seja, o pâncreas, né, vai produzir o suco pancreático e vai lançar ele no nosso tubo digestivo, no duodeno, e isso é uma característica de glândula exócrina, porque ele lança a sua secreção em uma cavidade, não na corrente sanguínea. Porém, por outro lado, ele também tem uma parte endócrina, que é quando ele lança a sua secreção na corrente sanguínea, que é a insulina e o glucagon, que são hormônios que são produzidos pelo pâncreas. Então, esse órgão, ele é um exemplo de uma glândula anfícrina, certo? E nós temos também o tecido conjuntivo. O que é o tecido conjuntivo, né? É um tipo de tecido de conexão, é aquele que vai unir uma coisa à outra. E ele tem muita matriz extracelular, células e muitas fibras, né? As funções principais desse tecido, ele é fornecer sustentação, preencher espaços entre os tecidos e também a nutrição, como eu falei, né? Que o tecido epitelial ele não tem vasos sanguíneos e ele precisa do tecido conjuntivo para fazer a difusão ali dos seus vasos, dos seus gases, para nutrir o tecido epitelial. Então, essas são as suas funções, né? E a gente tem alguns tipos especiais de tecido conjuntivo que vão ter funções específicas, né? E essas funções vão variar de acordo com a composição da matriz e do tipo de células presentes nesse tecido conjuntivo. Por exemplo, se for colágeno, vai ter uma função X, se for outro tipo de proteína, função Y, e assim por diante, que a gente vai ver agora. Aqui eu coloquei uma imagem, né, de tipo de tecido conjuntivo em vários locais que ele pode atuar. Aqui eu repeti esse slide, acabei de ver. Que ele vai ter, igual eu já falei, né? Ele vai ser classificado de acordo com o seu material e o tipo de célula que o compõe, né? E a matriz extracelular, que é a substância que está entre as células, ela vai ter consistência variável, dependendo do tipo de tecido que está ali. Ou seja, ela pode ser gelatinosa, ela pode ser líquida, flexível, ou cartilaginosa, ou rígida. Então, gente, o sangue, por exemplo, é um tipo de tecido conjuntivo, né? A cartilagem, nosso tecido cartilaginoso também é um tipo de tecido conjuntivo. Primeiro tecido conjuntivo que nós vamos estudar é o tecido conjuntivo propriamente dito, né?
Esse é o típico tecido de ligação. Ele vai atuar na sustentação e preenchimento dos tecidos, como eu já havia falado, que é uma das funções dele. E aí ele vai estruturar os nossos órgãos, né? E vai permitir que eles fiquem unidos ali. A matriz celular desse tipo de tecido, ele possui fibras colágenas, elásticas e reticulares. E ela tem aspecto gelatinoso. E esse tecido, ele pode ser frouxo ou denso. O tecido conjuntivo frouxo, ele tem pouca matriz extracelular e poucas fibras também. Só que ele tem muitas células. E esse tecido, ele é encontrado no corpo inteiro, porque ele envolve os órgãos. Ele dá o sustento para os órgãos e os une. E ele também serve de passagem para os vasos sanguíneos, né? Então, ele é importante para nutrir os tecidos, como eu já tinha falado. É um tecido que dá essa liberdade, né? Se podemos dizer assim, entre aspas, para os gases passarem. Já o denso, né? O tecido conjuntivo denso, ele vai ter muita matriz extracelular, muitas fibras colágenas e poucas células presentes. E entre uma das poucas células que a gente tem são os fibroblastos. Esse tecido conjuntivo denso, ele é encontrado debaixo do epitélio, na derme, e ele confere resistência às pressões mecânicas. Por quê? Porque ele tem muitas fibras. Então, ele garante que tenha essa resistência. E ele também é muito encontrado nos tendões, justamente por causa dessa característica de grandes quantidades de fibra e resistência. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês verem, olha a diferença. O tecido conjuntivo frouxo, vocês podem notar que aqui tem bastante espaços vazios e muitas células. Cada pintinha preta dessa daqui é um núcleo, então ele tem muitas células. Já o denso, a gente não vê tanto espaço vazio, porque ele tem muita matriz, porém ele tem poucas células. A gente não vê muitas células aqui, muitos pontinhos pretos. Essa daqui, gente, é uma lâmina histológica de microscópio e vocês vão ver isso na faculdade, se vocês fizerem algum curso da área da saúde. E aqui eu coloquei uma tabelinha com exemplos, né, do tecido conjuntivo frouxo e denso e especiais, o adiposo, cartilaginoso e ósseo. E agora a gente vai estudar esses tecidos especiais. Essa tabela é só de ilustração mesmo, para vocês lembrarem dos tipos de tecido conjuntivo que nós temos. O primeiro tecido conjuntivo especial é o adiposo. É aquele tecido, né, das nossas gordurinhas. E esse tecido, ele tem algumas propriedades bastante especiais e legais, né? Sendo a sua principal função a reserva energética. É onde a gente tem maior quantidade de energia no tecido adiposo, né? E ele também vai nos proteger contra o frio e contra impactos. Esse tecido tem pouca matriz extracelular, porém ele tem muitas fibras e muitas células especiais, que no caso é os adipócitos. Esses adipócitos são as células que vão acumular as nossas gorduras, né? Os triglicerídeos. Quando a gente se alimenta, né? A gente tem os triglicerídeos nos alimentos e eles vão ser depositados nessas células especiais, chamadas de adipócitos. Esse tecido ele é muito vascularizado e ele pode ser chamado de uninocular ou multinocular. Uninocular é quando é chamado também de gordura branca, gordura amarela. Quando a gente faz uma cirurgia, a gente faz não, né? Ainda não, um dia, quem sabe. Quando a gente vê fotos de cirurgia, por exemplo, quantas vezes alguém já deve ter visto, ou de machucados abertos, aquela camada amarela, assim, uma camada de gordura amarela. Essa é a gordura chamada de unilocular, é a gordura mais comum que a gente tem no corpo de adultos. E o citoplasma de quando a gordura é unilocular, o citoplasma do adipócito, ele é totalmente revestido, ele fica bem apertado ali pela gotícula de gordura, sem espaço.
Já a multilocular, que é a gordura parda ou gordura marrom, é uma gordura muito interessante, porque é aquela que tem predominância nos animais que hibernam e em bebês também. Ela tem muitas mitocôndrias, muitas mesmo, e ela vai fazer o seguinte, por que os animais, né, que hibernam precisam de ter bastante gordura marrom, gordura parda? Porque eles vão ficar ali por muito tempo sem ter nenhum tipo de... sem se locomover, né, sem poder se mexer. Então, quando essa gordura é degradada, né, quando é queimada, ela vai liberar calor. E aí, esses animais vão conseguir manter a sua temperatura ideal. Então, por isso que ela tem muita mitocôndria para produzir esse calor. E por isso que os animais que apresentam a função de hibernar apresentam muito gordura marrom. E os bebês também. Aí, com o tempo, vão diminuindo. Algumas pessoas apresentam também essa gordura marrom quando adultos, mas isso é menos. É uma exceção, vamos dizer assim. Então, galera, quem tem gordura marrom vai quebrar muita gordurinha ali para produzir calor e não vai ter muito acúmulo de gordura, certo? Então, para isso que serve a gordura marrom, que é a multilocular. E aí, o citoplasma da célula, né, ele vai ter menos espaços ocupados, né? Essa gotícula de gordura ocupa menos espaços. E aqui eu coloquei, né, uma imagem para vocês terem noção do que eu estava falando em relação ao citoplasma. Olha, a amarela, né, ela ocupa todo. Olha como que fica grande. Já a gordura marrom, ela ocupa poucos espaços. Então, fica menos, o adipócito ali não é tão ocupado pela gordura, que é esse daqui. E aí são as diferenças e algumas ilustrações sobre esses dois tipos de tecidos, né? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o tecido conjuntivo cartilaginoso, né? Esse tecido, ele tem muita matriz extracelular também, porém ele tem essa matriz, ela não é gelatinosa ou fluida como os outros tecidos, ela é mais rígida, né? Isso vai acontecer porque nesse tecido conjuntivo a gente tem muitas proteínas, fibras, colágenas e um composto chamado de glicosaminoglicanos. Então, por isso que ele fica mais rígido, ele tem essa textura mais rígida, né? A gente vê na nossa própria cartilagem, é assim. E aí, dentro da matriz extracelular desse tecido conjuntivo cartilaginoso, a gente tem os condrócitos, que são as células, né, especiais desse tecido cartilaginoso. E como ele tem essa consistência mais rígida, ele vai fazer a sustentação de diversas regiões do corpo. Porém, ele é mais flexível, né? Ele não é aquele tecido com muita rigidez, né, e dureza, ele é mais flexível. Ele vai estar presente nas orelhas, no nariz e nas extremidades dos ossos, chamadas de epífise. A gente tem um pouco de tecido cartilaginoso ali ainda, tá? Esse tecido ele não tem vascularização e nem inervação. Dependendo da quantidade, né, de fibras que a gente tem na matriz do tecido, a gente vai ter diferentes tipos de cartilagem. Hialina, elástica ou fibrosa. A primeira que a gente vai estudar e é a mais frequente, mais importante assim, né, para saber, é a hialina. Ela está praticamente a maior parte das cartilagens que a gente tem no corpo humano, né? E ela tem a sua diferença é que ela tem a sua diferença não. E ela recebe o nome de hialina justamente porque ela tem muitas fibras colágenas e não tem fibras elásticas, tá? Essa cartilagem vai ser encontrada no nariz, na laringe, nos anéis da traqueia, nos brônquios, nas extremidades ventrais das costelas, nos discos epifisários dos ossos,
que é aquele que eu falei, que nas epífises que a gente tem cartilagem, que no caso é hialina, e nas articulações entre os ossos. Aqui tem uma imagem que eu coloquei de alguns locais que a gente vai ter essa cartilagem hialina. É uma das mais importantes que nós temos no nosso corpo. A elástica, ela tem fibras colágenas e também possui fibras elásticas entrelaçadas entre si. E é por isso que ela vai ter mais elasticidade. Ela vai ser encontrada no pavilhão auditivo, na orelha e na epiglote, que é essa região aqui, próxima à traqueia. Já a cartilagem fibrosa, ela vai ter praticamente só fibras colágenas, e aí ela tem muita resistência, é uma cartilagem mais dura, né? É aquela que confere maior resistência aos ossos, e ela é encontrada na nossa sínfise pubiana, que é esse encontro aqui entre esses dois ossos do quadril, chamada de sínfise púbica ou pubiana. Essa é a cartilagem fibrosa. E além disso, ela também é encontrada no disco intervertebral das nossas vértebras, da nossa coluna. Certo? E eu coloquei um lembrete aqui, um lembrete não, né? Um recado importante, vamos dizer assim. Que além das funções de suporte e modelagem que as cartilagens têm, né? Ela vai também revestir superfície das articulações. Então, elas têm um caráter mais liso e escorregadio, e isso vai facilitar o movimento dos ossos, porque nas nossas articulações a gente precisa que tenha um tecido que facilite que a gente consiga mover o nosso braço, pegar alguma coisa, girar o nosso ombro. Então, isso é conferido pelas cartilagens que estão ali entre essas articulações, nessa superfície das articulações. Agora nós vamos ver o tecido conjuntivo ósseo, e é um tecido que é mais rígido, apresenta mais rigidez. Ele está presente nos nossos ossos, obviamente, né? E vai ser responsável pela sustentação e movimentação do nosso corpo. Ele tem muita matriz extracelular, que vai ser rica em fibra colágena e muitas moléculas especiais, né, que são as glicoproteínas, proteoglicanos, assim como o tecido cartilaginoso também. Ele tem algumas células especiais, chamadas de osteoblasto, osteócitos e osteoclastos. O osteócito, né, ele é a célula adulta, né, a célula que ali vai atuar mais no tecido conjuntivo ósseo. E ela é originada dos osteoblastos, certo? Os osteoblastos são células jovens. Eu não coloquei aqui, mas o osteoclasto, ele funciona não, a sua função é a remodelação óssea, então ele trabalha junto ali com o osteoblasto na remodelação óssea. Eu acredito que eu coloquei mais à frente, só adiantando. E essa matriz, né, do tecido conjuntivo ósseo, ela vai possuir uma parte orgânica, que tem muitas fibras colágenas, e também uma parte inorgânica, que tem muitos cristais de fosfato de cálcio, né? Que são sais. E esses cristais eles vão se depositar sobre as fibras colágenas. E aí, esses minerais, né? A parte inorgânica, ela vai conferir a dureza para o osso. Já o colágeno vai conferir que ele seja flexível, porém resistente. E isso é muito interessante a gente pensar. Uma vez eu lembro de um exemplo que um professor nos deu sobre essa questão de flexibilidade, resistência e dureza do osso. Se você pegar um osso de galinha, por exemplo, e colocar no vinagre, o que vai acontecer? A parte inorgânica desse osso vai se decompor, vai sair, o vinagre vai tirar esses cristais, né? E aí o osso não vai se desfazer todo, ele vai ficar ali. Porém, ele não vai ser mais duro,
porque o que vai conferir a dureza, né, são os minerais. Ele vai continuar ali, porém flexível e mole, por causa do colágeno. Então, é bem interessante essa questão dessa matriz inorgânica ter esses duas partes, né? Porque é uma das funções do osso que é necessária para a nossa locomoção, para o nosso sustento. Eu coloquei aqui uma foto, né, uma imagem de um osso, da sua estrutura, de como ela é, e coloquei a forma que esse tecido, que esse osso, né, ele vai se formar, como que acontece, né? E recapitulando, o tecido ósseo, ele é o tecido, obviamente, mais abundante em um osso, né? E o osso, ele é um órgão. E dentro desse osso, além de ter o tecido ósseo, a gente também encontra outros tecidos. O tecido hematopoético, que está relacionado ao sangue, né, aos vasos sanguíneos. O tecido cartilaginoso, que está nessa região aqui. Tecido adiposo, que é a parte de gordura, né, que é a nossa medula óssea amarela. E o tecido ósseo, certo? E aí, gente, a gente tem dois tipos de processo de formação dos nossos ossos, né? Como que vai acontecer, como que esse osso vai ser formado. E esses processos, eles são chamados de intramembranoso ou endocondral. E eu vou falar um pouquinho de cada um aqui. A primeira ossificação que nós vamos falar é a intramembranosa. E ela é feita a partir de uma membrana de tecido conjuntivo embrionário, né? O tecido ósseo, ele vai se formar por meio dos osteoblastos, né? Que são os osteoblastos são as células que produzem os componentes da matriz óssea e os componentes ali do tecido conjuntivo ósseo, certo? E esses osteoblastos, eles vão sintetizar colágeno. E enquanto eles estão sintetizando esse colágeno, né, não vamos ter a parte inorgânica ainda do tecido conjuntivo. Vamos ter só a parte orgânica, que vai ser essa matriz ali, no caso, descalcificada. E aí, quando acontece a calcificação, né, aqui a parte inorgânica da matriz, vai surgir alguns pontos de ossificação, porque, né, a gente necessita que o osso tenha a sua parte inorgânica e a sua parte orgânica, como eu já tinha falado. E as células que estão ali, já estavam ali nessa matriz descalcificada, né, sem a parte inorgânica, elas vão constituir os osteócitos, que são as células adultas. E com isso, gente, né, com essa formação toda, toda essa união de coisas da matriz extracelular e células, vai surgir algumas lâminas ósseas irregulares. E essas lâminas ósseas, esse tecido conjuntivo ósseo que está se formando ali por meio de uma membrana inicial, né, de tecido embrionário ali, primário, vai formando e vai se fundindo e formando o osso, enfim. Esse tipo de ossificação, ela acontece no nosso crânio e nos ossos chatos do nosso organismo, né? Os ossos longos, como a gente vai ver em seguida, é outro tipo de ossificação, tá? E aí, a gente tem um exemplo legal de ossificação intramembranosa no nosso crânio, é aquilo que a gente chama de moleira. Não sei se vocês já ouviram no neném, falar, cuidado que a moleira dele ainda não fechou. Quando essa ossificação ainda não se completou, né, onde tem alguns pontos na nossa caixa craniana, quando vocês vão ver, se algum dia vocês tiverem acesso a um cérebro, vocês vão ver no nosso crânio essas suturas aqui, ó, esses pontos aqui de encontro que são formados pela ossificação intramembranosa, e quando eles ainda não se fundiram, isso daqui fica uma espécie de um buraco
mais mole, porque não tem o osso, né? Chamado de moleira. E elas se chamam de fontanelas. Em algumas crianças, isso daqui não se funde e aí é necessário um procedimento médico, tá? Já a ossificação endocondral, que é a ossificação mais, digamos assim, mais comum, né? Porque na maioria dos ossos é assim, que acontece nos ossos longos. Essa ossificação, ela tem os seus primórdios, né? Ela acontece a partir de um molde de cartilagem hialina, né? Que é um dos tipos de cartilagem que a gente já falou aqui. E a cartilagem, né, ela tem a sua forma, a sua morfologia parecida com o osso que vai ser formado, né? Só que com tamanho menor. Olha aqui, essa é a cartilagem, que é bem parecido com o formato do osso que vai ser formado depois, certo? E aí, o tecido cartilaginoso ele vai sendo substituído pelo tecido ósseo, né? Não tem a transformação de cartilagem em osso, né? Não transforma, não. Vai tendo substituído mesmo. O tecido cartilaginoso substitui pelo tecido ósseo, tá? Por processos fisiológicos, né? E por respostas ali desenvolvidas no nosso organismo, vai tendo essa substituição, tá? E aí, gente, esse processo de ossificação endocondral é responsável pelo crescimento dos nossos ossos longos, não em espessura, tá? O crescimento em comprimento mesmo, eles vão ficando maiores, ó. Vejam aqui o tamanho, né? E dos nossos ossos longos e também dos nossos ossos longos curtos, tá? E aí, tanto na ossificação intramembranosa como na endocondral, que é essa que a gente está falando agora, o primeiro tecido formado é o primário, que pouco a pouco vai sendo substituído pelo tecido ósseo secundário. Então, a gente vai formar primeiro um tecido ósseo primário, né, que é ali o tecido que vai dar, como digamos, não dá origem, mas é o primeiro tecido que se forma ali para depois formar o secundário e depois o ósseo propriamente dito. Aqui eu coloquei uma curiosidade interessante, né? Não uma curiosidade, mas né, um conhecimento interessante. Quando nós temos uma fratura, né? Quando a gente fratura algum dos nossos ossos, né? A grosso modo, esse osso se quebra. E aí a gente tem o que vai acontecer, né? As células do tecido conjuntivo ósseo vão ali se unir para formar um novo, para regenerar, não regenerar, mas reestruturar esse novo osso, certo? E são duas células que estão envolvidas nisso, os osteoblastos e os osteoclastos. Como eu já disse, os osteoclastos, eles participam da remodelação óssea, né? E nós temos o periósteo, que é a membrana responsável por produzir os componentes ósseos que a gente tem no tecido conjuntivo, tá? Ela vai formar os nossos elementos ósseos. Então, quando a gente tem uma fratura, né, a gente vai ter intensa proliferação deste periósteo, dessa membrana, para formar justamente esses componentes e ali tentar recompor, tentar renovar esse pedaço que quebrou ali. E aí, vocês já perceberam que quando a gente tem uma fratura, né, não sei se já fraturaram alguma coisa, dá aquele calo, um calo mesmo, dá um calombo assim, aonde foi fraturado. E esse calo, chamado de calo ósseo, ele vai envolver esses pedaços do osso que foram quebrados, né? E aí fica essa alturinha assim na nossa pele, mostrando a nossa pele. E os osteoclastos, que são as células de remodelação, ele vai ali e vai tirar todas as células mortas que estão ali, né, que foram quebradas, que perderam sua função, e também vai tirar o coágulo formado, porque quando a gente tem uma fratura, ocorre uma hemorragia. Então, o osteoclasto retira as células mortas e esse coágulo, tá?
O periósteo vai continuar ali sendo produzido, vai produzir novas células, né? Que vão ser responsáveis para a produção do novo osso e unir esses pedaços que estão separados, né? E aí com o tempo, o que vai acontecendo? O osteoclasto vai trabalhando, vai remodelando o calo ósseo e a estrutura óssea vai sendo refeita. E isso é feito com duas células, né? E isso é feito com a participação do osteoclasto e de osteoblasto. Esse trabalho, né, vai sendo executado até que a fratura esteja toda consolidada e não tenha mais pedaços ósseos, né? Então, recapitulando, o osteoclasto ele faz a remodelação óssea, tá? A reparação, vai trabalhar nessa reparação de fraturas e o osteoblasto vai produzir e nutrir a matriz óssea, vai produzir componentes ali juntamente com o periósteo. Vamos falar agora do tecido conjuntivo de transporte, o sanguíneo, tá? Esse tecido, gente, ele é muito importante para a gente, né? Ele vai ter diversas funções e a sua constituição é por água, sais, glicose, gases, aminoácidos, hormônios, albumina, um monte de coisa que eu coloquei aqui, depois vocês leem. E tem também os elementos figurados, né? Além desses componentes, ele tem as suas plaquetas e algumas células. A função desse tecido conjuntivo, né, o sangue, é de transporte, defesa e coagulação. Os elementos do sangue, gente, nos adultos, eles vão ser originados da medula óssea vermelha e em embriões vão ser originados do baço e do fígado. E quais são esses elementos figurados do sangue, né? O primeiro que a gente vai falar são os glóbulos vermelhos, as famosas hemácias ou eritrócitos. Esses glóbulos vermelhos, né, esse tipo de elemento figurado, eles têm um formato parecido àquela balinha chamada bala soft discoide, possui hemoglobina presente, que causa essa coloração avermelhada por causa do ferro que tem em sua composição. E essa forma da hemácia é justamente para ela conseguir transportar maior quantidade de gás, oxigênio. Esse tipo de forma garante que ela tenha maior estabilidade com esse gás, tá? Essas células vão ser formadas na medula óssea vermelha, como eu já falei, né? Elas não possuem núcleo e por isso elas vivem poucos dias, né? Como elas não têm metabolismo, não têm núcleo, elas vão viver poucos dias, cerca de 120 dias, tá? A função, como eu já disse, é transportar gases, o CO2 e o oxigênio. Ali nas nossas trocas gasosas entre o pulmão, né, e o coração, as hemácias elas vão estar atuando nisso, proporcionando as nossas trocas gasosas. E uma coisa interessante em relação às hemácias, que isso já caiu muito em vestibular, é que elas são adaptáveis. Por exemplo, quando a gente está em grandes altitudes, né, que é nesse caso aqui, ó, em montanhas, a pressão atmosférica é muito baixa. Então, o aporte de oxigênio também é baixo. Para isso, o nosso corpo, né, o nosso sistema fisiológico, ele faz com que a gente produza mais hemácias, né? A gente tem uma resposta aí através de um componente que vai desenvolver, que vai fazer com que a nossa produção de hemácia dobre para suprir essa baixa disponibilidade de oxigênio. Então, se eu tenho muita hemácia, mesmo com pouco oxigênio ali, o pouquinho que eu tiver, eu vou conseguir pegar ele todo e conseguir fornecê-lo para o meu corpo, para o meu organismo, e não vou ficar sem ar, certo? O mesmo acontece quando a gente está em
baixas altitudes, né? Que a gente tem uma disponibilidade de oxigênio maior, né? A pressão atmosférica aqui é bem maior também. Então, a nossa disponibilidade de O2 é maior. Então, por isso, nossas hemácias não precisam de aumentar. Elas ficam na quantidade suficiente ali que consegue transportar esses gases, certo? E esse processo que eu citei no início, né, que a quantidade de hemácias aumenta para a gente conseguir captar maior quantidade de gás oxigênio, é chamado de hiperglobulia compensatória ou policetemia, tá? Gravem isso, que isso é muito legal, né? É uma questão de raciocínio, não decorem, tentem raciocinar, igual eu expliquei aqui o porquê disso, né? Por que acontece assim? Porque se cair na prova e vocês esquecerem a forma que decorou, vocês não vão conseguir fazer a questão. Mas se vocês aprenderem, raciocinarem, isso vai ficar gravado para sempre. E aí eu coloquei aqui, gente, uma coisa simples, né, que todo mundo já deve saber, mas é importante lembrar que quando a gente tem anemia, né, que a gente fica ali fraco, sem vontade de fazer muita coisa, é porque as nossas hemácias estão reduzidas. Então, o nosso aporte de oxigênio no organismo também está reduzido. Então, por isso que causa essa fraqueza, né? E a gente fica com a coloração meio amarelada. Já o processo de destruição de hemácias, né, de hemácias velhas, depois que ela já está no tempo, na hora de morrer, é chamado de hemocatacrese. Então, essas são duas curiosidades em relação às hemácias. O outro elemento figurado que a gente tem no nosso sangue são os glóbulos brancos, os chamados leucócitos. Leuco quer dizer branco. Então, por isso que tem esse nome, cito de célula. Esses leucócitos também são formados na medula óssea vermelha, né, assim como os outros elementos figurados, e eles são as maiores, né, de tamanho, células sanguíneas, tá? Tá aqui. A gente tem, esses aqui são os tipos de leucócitos que a gente tem no nosso organismo. Eles têm uma vida média muito curta, de dias ou até horas, e na maioria dos casos, o nosso próprio organismo, nosso sistema imunitário, matam essas células depois que elas conseguem combater a reação que foi causada, né, que são elementos de imunidade, né, eles garantem para a gente proteção, né, e esses leucócitos, eles são células nucleadas e eles são divididas em dois grupos, granulócitos ou agranulócitos, por causa das quantidades de grânulos mesmo que vai ter em suas células, tá? Esses leucócitos, gente, ele tem a capacidade de atravessar as paredes dos vasos sanguíneos. Por exemplo, eu tenho aqui uma grande quantidade de leucócito no meu vaso sanguíneo e aí eu vejo que tem um tecido precisando que seja combatido ali um corpo estranho, uma invasão. E aí eles conseguem atravessar e chegar até esse tecido, certo? Ou seja, eles conseguem sair da corrente sanguínea e ir em um local para combater um corpo estranho. Essa capacidade de se locomover assim é chamada de diapedese. Isso é importante, gravem isso daqui, tá? Aí, eu coloquei aqui uma tabela com a função de cada leucócito detalhadinha. Vou ler o primeiro. O neutrófilo, né? Eu tenho aqui a forma dele e o que ele faz. Ele vai defender contra infecções bacterianas, atuando em processos inflamatórios. O eosinófilo, ele defende contra parasitas, atuando quando desregulado em alergias. Basófilo, vai atuar principalmente na inflamação. Aí a gente tem os linfócitos, que são aqueles que são mais, não mais importantes, são os mais relacionados à nossa defesa, e são os linfócitos B. Eles vão produzir os nossos anticorpos, né? E esses anticorpos vão se ligar aos micro-organismos e vai sinalizar sua destruição.
tá? Então, são esses linfócitos B que produzem os nossos anticorpos. Já os linfócitos T, eles vão coordenar toda a resposta imune, né? Além deles destruírem as células infectadas, eles também ativam os linfócitos B. Então, os linfócitos T entre os linfócitos é um dos mais importantes. Já os macrófagos, eles são fagocíticos, né? Eles vão fagocitar aqueles micro-organismos para se destruí-lo. Aqui, nessa tabela, eu coloquei mais detalhadinho, com outras funções, né? O tipo de substância que esses linfócitos vão liberar e mais algumas coisas dos linfócitos B, tá? E T. Então, leiam essa tabela, procurem outros livros e saibam as funções de cada um, a forma, tá bom? E aí, eu coloquei aqui mais um lembretezinho interessante. Quando a gente tem uma queda, né, do número de leucócitos, que são nossos glóbulos brancos, nossos glóbulos de defesa, isso é chamado de leucopenia. Então, quando a gente tem essa queda, a gente vai estar com o sistema imunitário baixo. As nossas defesas vão estar comprometidas, né? Então, a gente vai estar suscetível a ter alguma reação, a gente vai ficar doente mesmo, né? E essa leucopenia, ela pode acontecer por causa de intoxicação muito grave. Por exemplo, quando a gente usa remédios demasiadamente em doses altas, a gente pode ter uma queda dos nossos leucócitos e ficar vulneráveis, tá? Já ao contrário, quando a gente tem uma alta, né, de leucócitos, ela é chamada de leucocitose. E esse quadro é típico de quando a gente tem uma infecção. Por que vai acontecer isso? Porque a gente tem uma infecção, então o nosso organismo vai estar ali produzindo muitos glóbulos brancos para tentar combater. O outro elemento figurado que a gente tem são as plaquetas, chamado também de trombócitos. As plaquetas ficam bem ao lado das hemácias, olha, são esses glóbulozinhos aqui, glóbulos não, são esses componentes aqui, com essa forma. Eles também não têm núcleos, eles são fragmentos celulares, tá? Sem núcleos. Eles são menores do que as hemácias, aqui na foto a gente consegue ver. E nessa outra imagem aqui também a gente consegue ver que elas são bem pequenininhas, menores do que as hemácias. E tem tromboplastina dentro dos seus componentes, né? Essa tromboplastina, ela vai ter um papel importantíssimo na coagulação sanguínea, que é a função primordial das plaquetas, né? Ela dá início ao mecanismo de coagulação sanguínea. E essas plaquetas, elas duram em média de 3 a 6 dias. E como que funciona a coagulação, né? Que é o papel fundamental das plaquetas. Ela acontece por uma série de reações químicas e a principal função dessa coagulação, né, é produzir uma proteína chamada fibrina, que vai ali impedir que o sangue continue sendo expelido, né, continue ali sendo fluido. Então, essa série de reações, ela vai ser desencadeada quando tem ruptura dos vasos sanguíneos, né? Então, o sangue consegue sair desse vaso e aí essa plaqueta imediatamente vai ali se aglomerar. Quando a gente tem uma hemorragia, por exemplo, externa, né? Que o sangue começa a jorrar ali, a gente pode ver que depois de um tempo esse sangue estanca, ou seja, ele coagula. E tudo isso acontece por causa das nossas plaquetas. E as outras reações que acontecem, né? Principalmente a fibrina. E aí eu vou falar um pouquinho como que acontece isso de forma mais fisiológica. Então, retomando, né? Quando a gente tem uma lesão de um vaso, uma fratura, uma hemorragia, o que vai acontecer? Essas plaquetas, esses fragmentos celulares, né? Eles vão aderir às fibras colágenas que a gente tem na parede de cada vaso lesado. Então, quando elas se aderem, elas vão se unir aos tecidos que estão ali danificados, estão ali, né, degenerados, e vai liberar uma enzima chamada de tromboplastina, que é essa enzima aqui, certo?
E essa enzima, gente, ela inativa a heparina. Heparina é a substância anticoagulante que nós temos no nosso sangue. Então, se a gente quer fazer a coagulação, a gente não quer que esse sangue seja extravasado do vaso, a gente inativa a heparina por meio da tromboplastina, certo? E aí, temos íon cálcio no nosso plasma, né? E a tromboplastina, junto com os íons cálcio, vai transformar a protrombina que está ali inativada nos nossos tecidos, no nosso plasma sanguíneo, né? A protrombina é uma das proteínas do nosso plasma sanguíneo que está ali. Então, a tromboplastina, junto com o cálcio, ela pega essa protrombina e ativa, transforma ela em trombina, certo? E quando essa trombina está ativa, ela vai converter o fibrinogênio, que também é um tipo de proteína inativa no nosso sangue, em fibrina, que é a proteína especial responsável por formar essa rede que vai ali garantir a nossa coagulação. Essa fibrina, ela é muito fibrosa, como o nome já diz. Ela tem muitos filamentos entrelaçados, como se fosse uma rede ali, que vai formar uma malha bem fininha, porém bem resistente, chamada de rede de fibrina. E isso vai fazer com que os elementos do sangue, né, e o sangue, o fluido ali, fique aprisionado dentro do vaso, não saia. Essa malha impede que ele saia. E aí, esse acúmulo desses elementos de sangue ali vai formar o nosso coágulo e vai estancar a hemorragia. É basicamente isso, gente. É bem interessante essas transformações, né? Vocês podem ver, a gente tem todas essas proteínas inativas já no nosso sangue, porque se elas tivessem ativas, por que a gente precisa, né, de precursores para ativá-las? Porque se elas estivessem ativas o tempo inteiro, nosso sangue vai ficar o tempo todo coagulado. Isso não é interessante. Nosso sangue tem que ser fluido para a gente conseguir fazer as nossas trocas gasosas, né? A nossa oxigenação. Então, por isso que elas são inativas e precisam de um componente, de um sinal para serem ativadas e acontecer toda essa sequência aqui e causar a coagulação. Muito legal, né? Fisiologia humana é uma das matérias mais lindas que existem. É muito, muito sensacional como o nosso corpo humano é perfeito. Aí, por fim, eu coloquei aqui todas as células que a gente tem, né? As células mais importantes que a gente tem nos nossos tecidos conjuntivos, né? Peço que vocês leiam, gravem. São detalhes importantes, né? Que é difícil da gente ficar falando um por um em aula, porque o nosso tempo é curto e a matéria é extensa. Mas leiam e tentem gravar, estudem também nos livros, tá? Bem interessante aqui. Eu peguei essa tabela que eu acho que está bem completinha. E agora nós vamos falar do tecido muscular, que é um tecido importantíssimo, eu acho que um dos que mais caem também no vestibular. Esse tecido ele vai ser formado por células alongadas, fusiformes ou cilíndricas, chamadas de miócitos ou fibras musculares. Essas células são muito especializadas e realizam a contração, né? E ela vai proporcionar que a gente consiga se movimentar, consiga se locomover, né? Além dessas células proporcionarem a sustentação, né? Além disso, gente, essas células também garantem que a gente consiga ser sustentado, né? Elas garantem a sustentação do nosso corpo, a circulação também no nosso retorno venoso. Por exemplo, quando a gente está andando, a nossa panturrilha, os músculos da nossa panturrilha, eles contraem ali as nossas veias, nossas válvulas venosas. Isso faz com que a gente tenha retorno venoso, né? O nosso sangue retorne das nossas veias para o coração. E isso favorece a nossa circulação. Por isso que quando a gente fica muito tempo parado, sentado, é ruim, porque isso pode causar inchaço, pode causar edema. Então, esse é um dos papéis dos nossos músculos, que eu acho que poucas pessoas devem saber e é muito interessante.
Ele controla também a nossa temperatura, né, por meio de tremores e movimentos involuntários. Quando a gente está com frio, a gente tem essa resposta involuntária para nos aquecer. E também ele é uma das nossas reservas energéticas de glicogênio e proteínas, tá? Ela tem a célula muscular, ela tem no seu citoplasma filamentos proteicos chamados de miofibrilas. E essas miofibrilas são constituídas de duas proteínas contráteis chamadas de actina e miosina. A contração que a gente tem no nosso músculo, ela é resultado do deslizamento dessas duas proteínas, de actina e miosina. Além disso, no citoplasma, né, do tecido muscular, a gente encontra a mioglobina, que é o componente que é capaz de ligar se ligar ao oxigênio, né? E ela também tem ferro na sua composição, por isso que o músculo tem essa aparência mais avermelhada. E as células musculares, gente, né? O tecido muscular, ele é diferentão de todos. E os seus componentes, eles recebem nomes diferentes. Não é igual os outros que tem membrana plasmática, citoplasma, não. Os componentes da célula muscular, do tecido muscular, recebem outros nomes. Por exemplo, a membrana plasmática do tecido muscular, ela é chamada de sarcolema, certo? Já o seu citoplasma é chamado de sarcoplasma. E o seu retículo endoplasmático de retículo sarcoplasmático. E suas mitocôndrias de sarcossomos. Então, eles recebem esses outros nomes, se por um acaso vocês virem, é só vocês fazerem essa analogia, tá bom? E esse tecido muscular, ele pode ser não estriado, que é o nosso tecido liso, estriado esquelético e estriado cardíaco. E aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem cada um deles. Esse primeiro aqui é o liso, ou seja, ele não possui essas estrias igual aos outros. É um tecido que tem algumas células, mas não tem as estrias. Já o tecido estriado esquelético tem bastante estrias. E esse daqui também é o cardíaco, estriado cardíaco, que também tem estrias. Cada um com a sua forma bem característica. Eu coloquei aqui uma tabela que mostra os tipos, né, das células lisas, estriadas e cardíacas. Como que elas se comportam, os tamanhos, né, o que elas têm, o que elas não têm. Por exemplo, a célula muscular lisa, ela tem um núcleo só. Costuma ser uninucleada. Já a estriada, ela tem muitos núcleos periféricos. A cardíaca também tem um só. E assim por diante, em relação à contração. A contração da lisa é lenta, involuntária. Da estriada é rápida, voluntária. Mas aqui eu vou detalhar um pouquinho a mais para vocês de cada um desses tecidos. Começando pelo esquelético. O esquelético, ele vai ter a contração voluntária, né? E vai ter uma intercalação de faixas claras e escuras, né? Que são as chamadas nossas proteínas, de actina e miosina, as responsáveis pela nossa contração. E ela que vai garantir esse aspecto de estria transversais do músculo estriado esquelético. Aqui a gente tem um exemplo, né? A miosina, que é essa mais aqui, mais grossa, e a actina mais fina. E esse tipo, né, de arranjo garante o aspecto de estria transversais desse músculo. Essas fibras do músculo do tecido esquelético, né, estriado esquelético, elas podem ser classificadas em rápidas e lentas. Primeiro que a gente vai falar são as fibras lentas, são as fibras vermelhas, que têm esse nome justamente por possuírem bastante moléculas de mioglobina, que tem o ferro na sua composição, por isso essa cor, e tem muitas mitocôndrias, né? E bastante também vasos sanguíneos. Então, essas fibras, por elas possuírem tantas mitocôndrias assim, elas têm um aporte de oxigênio bem alto. Então,
elas são muito resistentes à fadiga, né? A pessoa não vai se fatigar quando ela tem muitas fibras dessas. Por essas fibras ter tantas mitocôndrias assim, né? A sua produção de ATP é bem alta e prolongada quando a gente tem o oxigênio disponível ali. E aí é interessante a gente associar quando a gente tem grandes quantidades de fibras lentas, nós podemos ter grandes desempenhos em alguns tipos de esporte. Por exemplo, aqueles atletas que correm grandes distâncias, sabe? Então, quem nada muitas distâncias ou fazem o esporte de ciclismo, eles têm muitas fibras dessas nos músculos dos braços e das pernas. Por quê? Porque o tipo de esporte deles é um esporte mais aeróbico, é um esporte que necessita de um aporte maior de oxigênio durante grande intervalo de tempo. Então, eles possuem grandes quantidades de fibras lentas, fibras vermelhas, certo? Então, esse tipo de fibra ele é excelente para o trabalho aeróbico de longa duração, ou seja, um trabalho que requer muito oxigênio. Já as fibras brancas, né, que são as fibras rápidas, elas têm pouca mioglobina, por isso que é chamadas dessa cor, né, tem esse aspecto. Também tem poucas mitocôndrias e vasos sanguíneos também, poucos vasos sanguíneos. Então, elas são o contrário das fibras lentas, certo? A energia que elas obtêm é basicamente totalmente pela fermentação, né? Ou seja, elas não fazem a respiração aeróbia, então elas se fadigam muito rápido. Elas não são boas para exercícios aeróbicos, né? Elas são boas para contrações rápidas, de curta duração, que necessitam de um aporte grande de energia, só que rápido. Um trabalho de curta direção, de curta duração, que quer muita força. Por exemplo, quem tem aqueles esportes de levantamento de peso e quem tem aqueles esportes também de corrida de tiro rápida, sabe? Quem corre pequenas distâncias bem rápido, eles têm que ter muitas fibras brancas e rápidas, porque o esporte deles requer pouca energia, requer muita energia em um espaço curto de tempo. Então, essas fibras são boas para esse tipo de esporte, esse tipo de atividade, de curtas durações ou atividades descontínuos, certo? Que vai requerer bastante força ali. E aí, eu achei interessante que tem aquele ditado que fala, né? Fulano nasceu campeão de esporte tal. E isso é muito verdade, porque as fibras, né? A quantidade de fibra branca e lenta que a gente tem, de fibra lenta e de fibra rápida que a gente tem no nosso organismo, é determinada pela herança genética. Então, às vezes eu posso aqui tentar ser uma atleta que eu posso até conseguir, mas o meu potencial vai ser muito menor de uma pessoa que já nasceu, já tem uma herança genética desse tipo de fibra. Então, assim, claro que existe, né, uma ligação, né, quando você tá ali fazendo musculação, tentando treinar, né, desenvolver essas fibras, você vai conseguir. Só que existe verdade também quando a gente se afirma que a pessoa já nasce campeão por determinado tipo de esporte. Porque a herança genética é o principal fator determinante da proporção de fibras de contração rápida e lenta em nossos músculos esqueléticos. E aí, em segundo lugar, nós temos o estriado cardíaco, tecido muscular estriado cardíaco, que é o nosso músculo do coração, né? As células desse tecido, normalmente, elas são mononucleadas, ou seja, tem um núcleo só, e esse núcleo ocupa a posição central, como a gente pode ver aqui. E a gente tem a presença também de discos intercalares, né, que é um aspecto especial da célula cardíaca, do músculo estriado cardíaco. O músculo estriado esquelético e o liso não tem esses discos intercalares, tá? E eles são regiões da membrana plasmática que vai determinar o limite entre as células.
Eles também têm estrias transversais, assim como o estriado cardíaco. A coloração dele é vermelha e ele tem contração rápida e involuntária. Esse músculo vai formar o miocárdio, né? Que é o nosso músculo que reveste o coração. E uma coisa que eu queria falar para vocês, para a gente gravar isso de contração voluntária e involuntária, é muito simples, é só a gente pensar. Voluntário é aquilo que depende do nosso estímulo, depende da nossa vontade para acontecer. Eu quero pegar esse celular aqui, então eu preciso mandar um comando para o meu cérebro para ele ativar a minha mão e aí pegar o celular. Isso é voluntário, eu penso para pegar o celular. Imagina se a gente tivesse que fazer isso para bater o nosso coração. Agora eu quero que meu coração bate. A gente ia morrer. Então, por isso que esse músculo é involuntário, não depende da nossa vontade. Ele vai acontecer independente se a gente quiser ou não. Mesma coisa é a respiração. Eu preciso de respirar, eu não tenho que pensar para respirar, eu respiro sozinho. Se eu pensar, aí eu vou parar, né? Eu vou ficar respirando, controlando, mas é involuntário também. Então, esse é um tipo legal de diferenciar essas contrações. Por último, né, nós temos o músculo liso, que é o não estriado. E esse músculo, eles têm baixas quantidades de mitocôndrias e também de glicogênio armazenado, tá? As suas miofibrilas de miosina e de actina são muito pequenininhas, muito finas, e por isso que elas não são visíveis, né? Como nos outros músculos, né? Como aqui a gente consegue ver as estrias, aqui a gente não vê, certo? Por isso que elas não têm o nome de estriado, justamente por causa dessa quantidade baixa de fibras de actina e miosina, tá? Ele tem uma coloração mais esbranquiçada, né? E a sua contração é lenta e involuntária. Essa musculatura lisa, né, por ser involuntária, a gente associa, né? Ela vai ser encontrada nas paredes dos vasos sanguíneos, no tubo digestório, no nosso estômago, no nosso intestino, né, no nosso peristaltismo, quando a gente vai, o alimento a gente engole, ele passa pelo todo o nosso tubo digestório, essa passagem, essa movimentação é feita pelo peristaltismo, e o músculo liso, ele contribui, né, ele realiza esse peristaltismo. Está nas tubas uterinas e também no útero e em vários outros locais do nosso corpo, tá? Aí o que eu acabei de falar está aqui, ó. Os movimentos peristálticos do tubo digestório e das tubas uterinas, bem como a contração da bexiga e do útero, decorre da atividade da musculatura lisa existente nesses órgãos. Então, essa é a contração involuntária do músculo estriado liso. E aí eu coloquei aqui uma leitura complementar para vocês, uma curiosidade, né? Que os nossos músculos, eles se regeneram, a gente tem, né, essa regeneração sempre, né, mas isso vai acontecer no músculo estriado por uma célula chamada de célula satélite, vai ajudar nessa regeneração, e no músculo liso, ele tem essa regeneração sem precisar de uma célula para auxiliar. Leiam esse texto todinho, é bem interessante, para vocês terem mais conhecimento, aprofundar um pouquinho mais, tá? Agora, por último, terminando já nosso conteúdo, nós vamos falar do tecido nervoso. O que é o tecido nervoso, né? É o tecido especializado na condução dos nossos impulsos nervosos, né? E ele é formado por neurônios e células da glia, tá? O neurônio, gente, ele vai ser especializado na transmissão de impulsos nervosos, né? Então, ele vai conduzir ali esses impulsos, ele vai ser a ponte dessa transmissão. E a neuróglia, ela é especializada na sustentação e nutrição dos neurônios. Então, o neurônio conduz e a neuróglia sustenta e nutre esses neurônios, possibilita que esses neurônios sejam ali saudáveis, podemos dizer assim. Então, como que é formado, quais são as partes desse neurônio, né? Todo neurônio a gente vai ter o corpo celular, que é essa parte aqui, redondinha, parecendo mais, né, a cabeça, né? Mas a gente chama de corpo celular. E é onde fica o núcleo e as organelas desse neurônio. Ainda no corpo celular, a gente tem os dendritos, que são os prolongamentos de
por onde vão chegar os impulsos nervosos, tá? Chegam por aqui. Logo em seguida, nós temos o axônio, que é toda essa parte aqui, que eu estou passando a seta, que é o prolongamento, né? Por onde sai o impulso nervoso. Esse é o chamado axônio. E no axônio, a gente tem um nódulo de Ranvier, que é a parte desmielinizada do neurônio. Todos esses nódulos aqui, a gente não tem mielina. E temos a bainha de mielina, que é a parte mielinizada do neurônio. E essa bainha de mielina, né, é uma estrutura lipídica produzida pelas células Schwann, e ela permite que a gente tenha maior impulso nervoso, maior transmissão de estímulo, né? Esse estímulo seja mais rápido e mais saltatório. Tanto que quando a gente tem axônios que são desmielinizados, que não tem mielina, e pode acontecer, a condução de impulso nervoso dele é mais lenta, certo? Então, tipo assim, sempre que a gente tiver um axônio mielinizado, ele vai conduzir mais rapidamente o impulso nervoso, certo? E essas partes desse prolongamento aqui é onde o neurônio pode atuar. E agora nós temos as células da glia. Nós falamos do neurônio e agora das células na glia, que são as células que vão sustentar ali os neurônios e nutri-los, né? Elas são menores, só que elas são muito mais numerosas do que os neurônios, tá? Elas ocupam metade do volume do tecido nervoso, essas células da glia, mesmo tendo sendo em maior quantidade. Elas não fazem condução de impulsos nervosos, igual o neurônio, mas elas vão auxiliar e dar suporte ao funcionamento desse tecido nervoso, ou seja, sem as células da glia não vai ter um impulso nervoso, porque o neurônio necessita delas para o bom funcionamento, né? Elas são capazes de se multiplicar, ao contrário dos neurônios que não se multiplicam. As células da glia se multiplicam mitotecamente, mesmo no indivíduo adulto. E aqui são uma delas. Coloquei aqui oligodendrócitos, micróglia, astrócitos, células Schwann, epidimócitos. E aqui, gente, eu coloquei a função de cada uma das células da glia. O astrócito, que é esse daqui, parece uma estrela. Ele em forma de estrela, ele vai fornecer alimentação e suporte físico para os neurônios. Já os oligodendrócitos vai produzir a mielinização dos axônios, ou seja, ele vai proporcionar que a bainha de mielina ali seja aderida aos axônios, juntamente com as células Schwann. Então, como eu já disse, né, essas células têm a função análoga aos oligodendrócitos, mas elas atuam no sistema nervoso periférico, tá? Células satélites fornecem o suporte físico para os neurônios do sistema nervoso periférico. Micróglias, como os astrócitos, elas são fagocíticas, tá? Os astrócitos, além de fornecer alimentação, eles também podem atuar juntamente com a micróglia, atuando na fagocitose. E aqui eu coloquei algumas formas de neurônios e tipos. As formas que a gente tem é multipolar, bipolar ou pseudo-unipolar, tá? E aqui são alguns tipos de neurônios. A gente pode ter o neurônio sensorial, o neurônio associativo e o neurônio motor. Cada um atuando com a sua função e no seu tipo celular. Certo? Gente, é isso. Essa foi a nossa aula de histologia. Façam os exercícios, estudem, aprofundem no assunto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar, tá? Vocês vão ter uma aula de fisiologia, não sei se vocês já tiveram, mas eu acredito que não, de sistema cardíaco, nervoso, e vai ajudar muito a aula de histologia para vocês entenderem mais esses conceitos, tá? Um grande abraço, precisando é só chamar. Até a próxima!